não tenho o que fazer. Outra coisa, né? A luz hoje não tá maravilhosa, porque eu não tô em casa, então eu tô sem a minha luz apropriada. Mas é isso, né, gente? É melhor ter, né, do que não ter. O Júlio aqui, cenário novo, é como se ele não soubesse. Estou na casa do Júlio, inclusive, né, do meu noivo. Estamos de mudança, então, enfim, né, as coisas estão um pouco bagunçadas agora, vamos fazer live onde der. O importante é ter, tá? Então convida todo mundo, vamos falar hoje, então, sobre... eu coloquei aqui 3 verdades de uma mente não ansiosa, né? 3 aspectos fundamentais de uma mente não ansiosa. Gente, primeiro falar por que eu escolhi esse tema. Eu até esclareci um pouco disso lá nos stories, né? Sempre quando eu posto, né, alguns aspectos, características da ansiedade, da codependência, da depressão, da baixa autoestima, muitas pessoas se identificam, né? E as pessoas geralmente me perguntam assim, tá, Adri, mas e aí, o que eu faço? Né? Como melhorar isso? Como desenvolver isso? Como romper esse padrão, né? Como me desenvolver, como desenvolver a minha saúde? Então, muitas pessoas perguntam. E eu acho muito importante a gente falar sobre mecanismos, instrumentos internos que ajude a gente, né, nesse processo de saúde. Não só explicar o que gera a doença, né, que eu falo muito sobre isso, né, em várias lives eu explico muito o processo de história de vida que nos gera neurose, que nos gera ferida, como que a gente reproduz isso na vida. Tem várias lives e vídeos que eu falo sobre isso. Boa noite, querida! Mas eu também acho muito interessante a gente falar sobre aspectos da saúde. Como desenvolver, então, uma mente saudável? Entenda que a nossa mente, a forma que a gente sente, que a gente percebe a vida, que a gente lida com as coisas, está diretamente relacionado com o nosso ambiente interno. Sim, a gente tem um ambiente interno, que é exatamente como funciona a nossa mente. Né? Então, se eu sou pessimista, se eu sempre tô muito assustado com a vida, se eu sou desqualificativo comigo, né? Se eu acho que alguma coisa ruim vai acontecer, as pessoas vão me abandonar, vão me rejeitar, o meu ambiente interno está adoecido. Ele provavelmente está aí refém desses traumas, dessas feridas e dessas dores. Quando eu tenho mais resiliência, quando eu consigo lidar melhor com as situações, quando eu qualifico, né, as minhas competências, as minhas capacidades, quando eu não tento controlar o outro, não tento controlar o ambiente, isso denuncia um ambiente interno mais saudável. Então vamos falar agora de um ambiente saudável, de um ambiente interno saudável, ou seja, de uma mente saudável, tá? E a gente vai falar aqui, eu destaquei 3 aspectos fundamentais para essa mente saudável. Antes da gente começar, vamos falar essa nossa frasezinha, que eu adoro fazer no início e no final, né, da live. E a frase que eu escolhi, gente, pro início da live hoje é: como fica forte uma pessoa quando está segura de ser amada? Essa é uma frase de Freud. Por que eu decidi falar dessa frase hoje? Porque sim, a ansiedade está diretamente relacionada ao afeto. Está diretamente relacionada à autoconfiança. Então, assim, uma mente ansiosa, ela provavelmente passou por um processo, né, de traumas, abusos, abandonos, rejeições, baixa autoestima, né, desqualificações, etc. Aonde ela aprendeu a ter uma autoimagem dela desqualificativa, né, ou seja, baixa autoestima. Sim, o que me faz ficar ansioso? Ansiedade fala sobre uma ameaça. Eu estou muito ameaçado na vida. As coisas que acontecem na vida me deixam muito em alerta. Ou coisas que acontecem, eu tenho uma reação maior, né? Ou seja, desajustada com aquela situação. Ou eu imagino coisas, eu antecipo coisas, né? Eu tô ali antecipando, projetando a minha insegurança, a minha baixa autoestima nas situações, nas relações, nas circunstâncias. Então, fulaninho vai me abandonar, né? Não vai dar certo meu trabalho, eu não vou dar conta, sempre dá alguma coisa de errado, então eu tô sempre ali em alerta, esperando a coisa errada acontecer. Então eu sou uma mente ansiosa. Isso é um processo, né, gente, de vida, ou seja, a gente não nasce ansioso, né? A gente desenvolve uma mente ansiosa. Ou seja, isso é um processo de vida que me faz ficar com uma autoimagem distorcida, inferiorizada, insegura comigo mesmo. E sim, o amor, né, ele é muito importante nesse processo, porque é a partir do amor que a criança define muito da autoimagem dela. Então, quando ela recebe um amor mais livre, mais sem tantas condições do tipo, você só vai ser amado se você for assado, se você for forte, se você for perfeito, se você for agradável, se você... Se. O se é condição. Sempre quando a gente tem muitas condições para ser amado, a gente fica mais inseguro com a gente. Por quê? Porque se eu tenho tantas condições para ser amado, eu não posso confiar na minha autenticidade.
Agora, quanto mais eu tenho um ambiente que acolhe a minha humanidade, ou seja, você vai ser amado quando você der conta e quando você não der conta, quando você tá feliz e quando você tá triste, né? Quando você, ou seja, um amor mais livre, um amor mais autêntico, mais saudável, né? E isso gera uma melhor autoestima, que quer dizer o quê? Eu posso confiar em mim, as minhas emoções, meus sentimentos, as minhas percepções, as minhas ações são suficientes. Então, vão existir várias situações, circunstâncias que vão gerar, né, essa baixa autoestima a partir da falta de afeto ou, né, desse afeto condicionado. E aí, a gente, hoje enquanto adulto, e eu tô falando primeiro desse momento infantil, mas hoje enquanto adulto, nós somos os responsáveis por esse amor. Nós somos os responsáveis por nos amar. É o nosso amor que nos vai permitir se sentir mais seguro na vida. Uma pessoa que tem uma baixa autoestima, não adianta ter alguém que ama ela. Pode ter uma pessoa que ama muito ela, pode ter várias pessoas que amam muito ela. Mas se ela se sente insegura, se ela não se sente o suficiente para ser amada, se ela tem uma baixa autoestima, ela não confia nesse amor. Ela não confia na vida, ela não confia que coisas boas podem acontecer para ela. Então, sim, o amor próprio vai ser fundamental nesse processo de uma mente saudável. Refazer a relação consigo mesma. Entender o processo de afeto na sua vida, como que isso aconteceu. Eu fui abandonado, eu fui rejeitado, eu fui agredido, ou seja, eu fiquei sem afeto, ou o meu afeto sempre foi muito condicionado, muito reprimido, eu sempre fui muito reprimido, eu sempre fui muito desqualificado, sempre fui muito criticado, né? E isso acaba me gerando, então, uma insegurança da minha humanidade. Ter consciência do seu processo de amor na sua vida ajuda muito a entender muito dessa ansiedade, tá, gente? Então, enfim, eu só coloquei essa frase no início só pra dar essa introdução e falar um pouco desse aspecto, que é um dos aspectos que com certeza ajuda a gente a compreender melhor uma mente ansiosa, né? Como que ela, como que ela foi recebida pelo afeto. Teve, não teve, foi condicionada, foi reprimida, como é que foi esse afeto na vida dela. Então, quanto mais amor você desenvolve por você, mais confiante você vai estar na vida, né? Menos ansiedade você vai ter na vida, tá bom? Eu vou, gente, destrinchar muito, isso daqui é só uma pequena introdução, tá bom? Só pra dar uma introdução com essa frase. Então, olha só, alguns aspectos, né, da ansiedade destrutiva. Por que eu coloco isso? Porque muitas vezes na vida a gente sente só medo. Muitas pessoas identificam a ansiedade com medo. Ou seja, o que é o medo? A gente pode ter medo de coisas práticas do tipo, isso daqui é perigoso, e aí eu não posso fazer isso, eu não posso estar lá, eu não posso... E aí eu me protejo, eu me distancio daquilo. Ou a gente pode ter medo, gente, de coisas, de projetos novos, de exposições, de coisas que a gente tá vivendo no dia a dia. Então, quando eu preciso experimentar uma capacidade nova no trabalho, eu vou ter que, sei lá, fazer a apresentação de um projeto. Tudo bem eu ficar com medo. E aí, veja, a gente chama de ansiedade. A gente fala assim, eu tô um pouco ansioso com o negócio de amanhã. Tá bem, é uma ansiedade natural. A questão está, o que eu faço com isso? Quer dizer o quê? Minha mente está em alerta porque amanhã eu vou ter que fazer uma coisa nova? Tudo bem. O que eu faço com esse alerta? Eu uso disso para me qualificar, me preparar, me organizar, pedir ajuda e isso me deixar mais seguro para eu ir para aquela situação. Isso é uma atitude saudável e positiva para mim. Agora, se eu uso dessa insegurança para entrar nas minhas neuroses de não vai dar certo, eu não sou bom o suficiente, né? As pessoas vão me rejeitar, eu vou ser desqualificada, que vem de todas as nossas dores anteriores àquela situação, isso vai começando a se tornar uma ansiedade. Por quê? Porque eu não consigo canalizar, dar vazão para aquele sentimento de medo. Percebe? Eu fico preso, intoxicado com ele, eu fico sem solução a partir dele. E aí isso acaba gerando uma ansiedade, o que em muitas pessoas pode acabar gerando um transtorno ansioso, né? Então é importante a gente entender que o medo é uma emoção saudável, importante na vida, faz a gente se organizar, se preparar, se cuidar, se proteger, né? Pedir ajuda, se preservar. O medo é uma emoção importante. Agora, o que a gente faz com isso que vai definir se eu estou canalizando isso de forma saudável e isso está virando, então, uma ação construtiva que vai me gerar experiência e maturidade, ou se eu vou ter uma atitude desqualificativa, persecutória, né, neurótica, que fica colocando todas as minhas inseguranças, projetando todas essas inseguranças naquela situação e me deixando sem saída. Porque aí, o
que acontece? Quando eu entro nesse processo de um transtorno ansioso, de uma ansiedade destrutiva, o que eu faço? Eu me paraliso, eu vejo aquilo como uma coisa muito maior, eu defino falsas verdades. Então, eu defino que eu não vou dar conta, eu defino que as pessoas vão me rejeitar, eu defino que, enfim, vou chegar lá e vou errar alguma coisa e vai ser péssimo, né? Eu defino coisas negativas e destrutivas e isso me paralisa. Isso, olha o ciclo que acontece, gente. O que isso reforça? Eu não sou confiável. Isso reforça que eu não sou confiável e esse é o ciclo, né, que a ansiedade e a baixa autoestima vão se retroalimentando. Então, por isso que é muito importante a gente começar a desenvolver a autoestima a partir do nosso autoconhecimento, tá bom? Aí, olha o que eu coloquei aqui. Então, a ansiedade, ela vai ser desenvolvida em 2 aspectos, tá? O aspecto da minha autoimagem, minha relação comigo mesmo e o aspecto da minha percepção sobre a vida, tá? São 2 aspectos. Então, veja. A gente acha que, por exemplo, uma pessoa que se sente inferiorizada, uma pessoa que se sente vítima das coisas da vida, ela tem uma autoimagem inferiorizada, ela tem uma autoimagem distorcida, né, vulnerável, ela tá com uma baixa autoestima. E aí essa baixa autoestima fala, eu sou menos e os outros são mais. Ou seja, isso me deixa impotente e ansiosa na minha relação com as pessoas. Isso me deixa angustiada na minha ação na vida. Essa pessoa provavelmente tem dificuldade de confronto, essa pessoa provavelmente tem dificuldade de limite, essa pessoa provavelmente não se expõe, ela tem uma dificuldade de estar na vida diante dos outros porque ela se inferioriza. Ou seja, ela vai ficar muito ansiosa nos processos da vida, porque vida é se vincular, gente, é se expor, é se relacionar, né? Então, essa pessoa, esse menos mais, que a gente chama que é uma posição existencial, onde eu me vejo menos diante do mundo, tem uma baixa autoestima e isso gera ansiedade. As pessoas se enganam achando que muitas pessoas que têm um padrão de fortuna, né, tem um padrão de salvadora, pessoas controladoras que dão conta de tudo, muitas pessoas acham que essas pessoas têm uma boa autoestima, mas não. Muito dessas pessoas também sofrem de ansiedade. Por quê? O que elas fantasiam? Elas fantasiam que elas só serão reconhecidas, só serão aceitas, só serão amadas se derem conta de tudo. Ou seja, eu tenho que ser mais. Eu tenho que ser mais. Isso é uma condição de vida. Eu tenho que ser mais diante do outro. Eu preciso ser necessário para o outro. Isso também gera uma ansiedade danada. Porque no momento que eu coloco pra mim que eu tenho que dar conta de tudo, que eu tenho que resolver tudo, que eu tenho que ser perfeita no meu processo, que eu tenho que... Isso é uma condição irreal. Isso, na verdade, é uma violência à minha humanidade. Porque nós somos humanos e nós não somos perfeitos. E nós não temos que dar conta de tudo. Então, essa pessoa também tem uma baixa autoestima. E ela também vai sofrer com ansiedade. Ela também vai ter uma mente ansiosa. Porque ela vive essa condição de valor. Enquanto que a pessoa que é menos, mais, né, ela... se tira o valor, o outro, né, que é mais menos, vive uma condição de valor. Gente, qualquer um dos dois vai gerar uma grave ansiedade. Uma grave ansiedade. Dri, mas então qual é a posição existencial saudável? Qual é a posição existencial, né, que gera saúde? Eu sou mais menos, o mundo é, o outro é mais menos. Quer dizer o quê? Eu sou humano. Eu tenho potências, eu tenho capacidades, eu tenho poder pessoal, mas eu também tenho fragilidades, eu também tenho dificuldades, eu também tenho defeitos, eu sou tudo isso. Isso é minha humanidade, eu sou tudo isso. Uma coisa não exclui a outra. Isso é uma autoimagem saudável. Ou seja, eu acolho, reforço, aplaudo, reconheço a minha luta e os meus poderes pessoais e as minhas potências, ao tempo que me responsabilizo, me acolho, me percebo nas minhas fragilidades, me responsabilizo pelos meus defeitos, porque é isso que vai me gerar crescimento, gente. É as duas coisas. Me ver só como menos ou me ver só como mais denuncia uma baixa autoestima. Denuncia ou uma pessoa que não viveu o afeto e não vive esse afeto, ou uma pessoa que fantasia com a condição severa de afeto. E aí muitas pessoas vivem essa condição severa de afeto e ficam sobrecarregadas e extremamente ansiosas. Exatamente porque vivem essa condição de que eu tenho que ser sempre agradável, eu tenho que ser sempre forte, eu sempre tenho que dar conta de tudo, eu tenho que ser perfeito para ser amado. Tá? Então esse é um ponto que eu queria deixar muito claro, porque muitas vezes as pessoas fantasiam
que personalidades fortes, centralizadoras e etc. são pessoas com uma boa autoestima. E não é bem assim, gente. Muita gente chega, né, no processo terapêutico em posições, às vezes, profissionais muito altas, em condições de onde um monte de gente depende dessa pessoa, porque ela tá ali sempre centralizando e controlando tudo. E a pessoa é extremamente ansiosa, é óbvio, né? Ela tá ali muito sobrecarregada. O preço que ela paga pra ser amada e pra ser aceita é altíssimo. E isso é uma consequência da baixa autoestima dela. Tá bom? Então eu queria só fazer essa introdução porque isso é uma coisa muito comum. As pessoas fantasiam muito, tá? De que a ansiedade, gente, ela é um processo que vem a partir dessa baixa autoestima, dessa autoimagem distorcida, né? Mas que às vezes as pessoas que sofrem a gente nem imagina. A gente nem imagina, né? A gente fantasia que uma pessoa ansiosa é uma pessoa que só demonstra fragilidade, é uma pessoa que demonstra inferioridade, insegurança, mas não, muitas pessoas que não demonstram sofrem muito de ansiedade, tá? E esse é um ponto importante de eu falar, enfim, né? Pode ser que você se identifique, você seja essa pessoa que tem que ficar aí sendo forte o tempo todo, perfeito o tempo todo, e se identifica com isso é bom pra você ter conhecimento, ou você pode, né, ter mais sensibilidade a partir de agora com as pessoas de uma forma geral, sem criar uma cara pro adoecimento emocional, né, gente? Adoecimento mental e emocional não tem cara. As pessoas buscam formas diversas, né, de sobrevivência. Então, tem gente que entra, né, numa baixa autoestima e numa inferiorização e num olhar de vítima sobre si. Tem gente que entra num padrão de eu tenho que ser forte, eu tenho que ser perfeito, tenho que dar conta de tudo. E isso são meios de sobrevivência diferentes, tá bom? Então, vamos começar a nossa live de fato, depois dessa grande e longa introdução de 15 minutos. Quem tava com saudade da minha falação gigante? Agora vamos falar sobre 3 aspectos fundamentais de uma mente não saudável. Gente, anota tudinho, tá? Eu vou depois também deixar pra vocês o resumo lá no grupo do Telegram. Quem não faz parte do grupo do Telegram, gente, já vai lá, já faz parte da comunidade da Dri. É mais um material pra vocês absorverem. Então, quando eu faço o resumo, eu escrevo, eu deixo aquilo bem prático, bem... E aí é ótimo pra vocês lerem, absorver, escrever, dar exemplo da vida de vocês. Enfim, usufruir mais de todo o material que eu lanço aqui pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro aspecto, gente. E vai convidando aí, gente. Coloca aí o aviãozinho, vai chamando mais gente. Vamos ver se a gente impacta mais pessoas com a live de hoje. Número 1. Primeiro aspecto de uma mente saudável. Abrir mão do controle das coisas. Isso quer dizer o quê? A gente vai ampliar um pouco essa percepção. É a aceitação, gente, da nossa impotência. Da nossa impotência. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente tem uma baixa autoestima, a gente tenta compensar isso, né? Ou seja, eu não me sinto suficiente para ser amado e eu tento compensar isso com outras atitudes. E essas ações e compensações, muitas vezes, fantasiam com o controle. Ou seja, eu preciso que as pessoas gostem de mim, eu preciso dar conta de tudo, eu preciso estar sempre sendo agradável, ou seja, eu fico codependente do outro. Eu preciso que o outro, eu preciso controlar a emoção do outro, eu preciso ser necessário na vida do outro, eu preciso que o outro me aprove, entende? Eu preciso que o outro faça o que eu tô falando pra ele fazer, para eu ter valor, né? Esse último que eu coloquei, eu preciso que o outro faça o que eu quero que ele faça o que eu digo, é o salvador, né? E o salvador, ele é codependente, extremamente codependente. Ou seja, eu fantasio que as pessoas me aprovam, que as pessoas gostam de mim, que as pessoas me amam, porque eu controlo as situações. Porque eu me visto de uma máscara e controlo os ambientes. Gente, isso é extremamente adoecedor e gera muita, muita, muita ansiedade. E paralisa você. Te tira toda a sua autenticidade. A gente precisa entender que a gente não tem controle sobre os ambientes. A gente não tem. Sempre vai ter gente pra te aplaudir, pra gostar do que você faz, pra te acolher, pra te compreender, né? E sempre vai ter gente pra te
te desqualificar, pra te criticar, pra te rejeitar, pra te... E ser saudável é topar essa diversidade, é parar de fantasiar que você tem o poder de controlar situações. Não tem. É a mesma coisa de eu ficar tentando controlar, mudar o outro. Isso é uma fantasia de controle. Não, mas agora eu vou fazer isso, vou falar isso, e essa pessoa vai aprender com isso, e aí ela vai entender, e ela vai mudar, então eu fico ali me desgastando, me descabelando a vida inteira, tentando fazer o outro me amar, como se eu tivesse o poder de controlar a emoção do outro. Gente, isso é uma coisa que prende a gente em situações tão tóxicas e tão destrutivas, essa fantasia de que a gente tem controle sobre as coisas, prende a gente em relações indisponíveis. Ah, então, quando eu fizer isso, o fulaninho vai me amar. Quando eu fizer aquilo, o fulaninho vai me respeitar. Quando eu fizer aquilo... Não vai. Isso não é uma coisa que você tem poder. Agora você tem poder sobre uma coisa, que é ficar ou não nessa relação, né? Estar próximo ou não dessas pessoas. Demonstrar os seus limites, porque pessoas que tentam controlar, né, gente, são pessoas que provavelmente não acolhem os seus limites. Elas vão ali até a última consequência para controlar aquele ambiente, para ela se sentir então segura, para ela se sentir então amada, para ela se sentir então aceita, percebe? E isso é um processo de codependência muito grave, gente, muito grave. Então eu quero que o outro faça do jeito que eu quero, eu preciso que o outro me aprove em tudo, eu preciso que as pessoas estejam sempre me aplaudindo, eu tô sempre dependendo, né? E por isso eu tô sempre controlando, tá bem? Isso gera muita ansiedade. Então, uma mente não ansiosa, ela acolhe a sua impotência na vida. Ela consegue diferenciar aquilo que ela tem poder daquilo que ela não tem poder. Eu separei aqui pra vocês até uma oração que se chama Oração da Serenidade. Ele fala assim, essa oração ela é muito, muito, muito boa. Vocês podem fazer nesses momentos que vocês perceberem que vocês estão muito ansiosos, né, na tentativa de controlar algo que você não tem poder. Ela fala assim: Deus, concedei-me serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para perceber a diferença. Isso é tão importante, gente. Tem várias lives que eu já falei sobre isso, inclusive uma live recente que eu falo perdendo o controle, né? O poder de perder o controle. É exatamente, a gente muitas vezes não investe, a gente aprende a não investir em nós mesmos, na nossa relação com a gente, na nossa autoestima, e sim ficar investindo em controlar os outros ou em provar o nosso valor ao outro, que é uma tentativa de controle. Então a gente fica nessa codependência. Então, eu quero controlar os ambientes, eu quero dar conta de tudo para ser valorizado no meu trabalho. Eu quero ser necessário na relação para que o outro me ame, porque se eu não for necessário, por que o outro vai me amar? A gente precisa trocar esse foco. Tirar o foco do externo e botar o foco no interno. Porque é aqui que a gente verdadeiramente tem poder. Então, uma mente, né, não ansiosa, uma mente saudável, ela consegue, de fato, se responsabilizar pela sua vida, né? Investindo mais tempo, energia e dinâmica na sua autoestima, no seu poder pessoal e abrindo mão, né, da tentativa de controle. Eu não tenho que salvar todo mundo, eu não tenho que dar conta de tudo, eu não tenho que ser perfeito, né, eu não tenho que agradar todo mundo. Ou seja, eu vou me libertando, eu vou tirando esse peso das minhas costas e vou investindo em mim. Ou seja, eu preciso me aceitar. Ao invés de eu ficar lá, ai, por que fulaninho faz isso comigo? Por que cicraninho faz aquilo comigo? A pergunta certa é, por que você fica com alguém que faz isso com você? Ou, o que você faz quando cicraninho e fulaninho faz isso com você? Você se protege? Você se sente seguro? Ou você fica tentando só convencer o outro de te amar e tentando controlar as situações para isso, sem viver a sua autenticidade, se abandonando nesse processo, porque é isso que a gente faz muitas vezes. A gente se abandona no processo para ficar ali disponível ao outro, útil ao outro, dando conta de tudo, enfim, tentando controlar as relações dos ambientes. Invista em você. Quanto mais autoestima,
mais você vai acolher a sua humanidade, mais você vai entender que o seu valor é uma coisa muito mais autônoma, autêntica e não uma dependência do outro. E é isso, gente, vai dando poder pessoal pra gente ser mais autêntico e lidar com as questões da vida, que vai ter gente que vai gostar, que vai querer estar comigo, vai ter gente que vai topar os meus limites, e tem gente que não. Tem gente que não vai gostar, e tem gente que não quer, e tem gente que quer. E tudo bem. E tudo bem, isso faz parte da vida. Eu preciso acolher e investir na minha autoimagem, porque é nisso que verdadeiramente eu tenho poder. Senão eu fico vítima. Aí é uma coisa muito... Eu sempre faço essa enquete, né? De tempos em tempos eu faço essa enquete. Você já se frustrou por não receber do outro o que você faz por ele? Ou seja, né? De dar para o outro e o outro não ser... não te dar na mesma intensidade, da mesma forma para você? Gente, sempre o número é altíssimo de frustração. E aí a gente às vezes tem que parar e se perguntar, tá bem, será que eu que estou tentando controlar a situação, dando além do meu limite? E por isso eu projeto que o outro também tem que fazer isso por mim? Essa é uma pergunta importantíssima, tá? Eu vou responder, tá, Val, no final. Por que o narcisista é cruel no descarte? Gente, vai mandando aí as perguntas, os comentários, pra eu ver se vocês estão gostando, estão entendendo o que eu tô trazendo, tá? Vai deixando nos comentários de vocês. Então, eu paro de gastar energia nesse externo e começo a gastar mais energia em mim. Entenda que essa tentativa de controle, gente, é uma expressão da minha baixa autoestima. Quanto mais baixa autoestima eu tenho, mais eu tento compensar isso nos ambientes e nas relações, controlando, compensando, eu fico compulsivo, eu fico controlador, né? Eu fico cheia de condições de valor e de afeto, codependente, né? E aí acabo ficando com certeza muito ansioso. Muito ansioso. Sabe por quê? Porque no fim das contas você não tem controle nem poder. Você pode agradar o quanto for. Se o outro não tem disposição de amar, ele não vai te amar. Isso não é algo que você controla. Isso é uma escolha do outro. Assim como a pessoa que te ama, não é você que controla o amor dessa pessoa. É essa pessoa que tem disponibilidade para te amar. Você é uma pessoa que é amorosa, que tem qualidades, né, que dá e recebe, mas também que tem defeitos, que tem dificuldades, né? E o amor é uma escolha do outro, não é um controle seu. O outro, as coisas não estão acontecendo porque você está controlando as coisas. Então você pode, ao abrir mão do controle, ser muito mais autêntico e ver, gente, você pode se potencializar muito. As pessoas podem querer estar muito mais próximas de você, você pode desenvolver muito mais no trabalho, você pode... Exatamente porque você tá autêntico. E quando a gente tá autêntico, a gente é mais criativo, a gente é mais expressivo, a gente se arrisca mais nas nossas falas, a gente é mais a gente. E isso não tem mais nada poderoso do que isso, né? Do que a gente ter essa capacidade de ser autênticos, tá bem? Então, uma mente não ansiosa abre mão do controle externo. Investe na sua autoimagem. Investe na sua relação consigo mesmo. Se eu fantasio que eu tenho que ser agradável, forte, dar conta de tudo, que a pessoa não me trai porque eu tô lá vigiando ela, isso é uma projeção da minha baixa autoestima. Cuide da sua autoestima, que você não vai precisar mais controlar o ambiente externo. Sorte de quem eu amar, sorte de quem vive perto de mim, sorte de quem se relaciona comigo, é esse o sentimento que eu vou desenvolver a partir da autoestima. E não eu preciso controlar, eu preciso compensar, eu preciso convencer, tá bem? Então esse foi o primeiro tópico. Ficou claro, gente? Entenderam direitinho? O controle, a tentativa de controle do externo, das pessoas e das situações gera muita ansiedade. Muito, e é sem fim, tá? É sem fim porque a gente não tem esse poder e esse controle, então é sem fim. Enquanto eu sentir, fantasiar que as pessoas me amam, que as coisas só vão dar certo se eu controlar, eu vou ser uma pessoa extremamente ansiosa. Tá bem? Então tá. Vamos pro ponto número 2, ficou bem entendido? O número 1? Então vamos pro número 2. Número 2 fala sobre autoconfiança. Eu posso confiar em mim. Gente, uma mente não ansiosa tem autoconfiança, tá? É muito importante a gente trabalhar a nossa autoconfiança. Por quê? Porque olha só, a vida ela vai ter
tanto momentos bons, positivos, né, de prazer, de amor, e etc. Como vão ter momentos desafiadores, de crises, de rejeições, de dificuldades. Se eu não tenho autoconfiança, eu não consigo lidar com nenhum dos dois. É isso mesmo. Por quê? Porque eu não consigo usufruir dos momentos bons, porque eu tô sempre fantasiando que ou eu não mereço, ou alguma coisa ruim vai acontecer, ou eu não vou dar conta de usufruir daquilo, às vezes uma oferta no trabalho, às vezes uma pessoa, né, maravilhosa que tá gostando de mim, quer ficar comigo, ou um vínculo, uma amizade super legal, enfim. Eu não consigo usufruir porque eu tô aqui na minha escassez emocional, eu tô inseguro com o meu valor e com a minha humanidade, ou nos momentos difíceis, né, eu não vou conseguir lidar com aquilo. Ou seja, eu vou usar daquele momento difícil para alimentar e nutrir todas essas neuroses que me deixam insegura e com baixa autoestima. Então, gente, a nossa relação com nós mesmos, né, que aí iniciou-se no item 1 e agora eu vou aprofundar no item 2, que é essa relação de eu me protejo, eu me qualifico, eu dou conta, eu tenho resiliência. As nossas ações diante das coisas da vida vai definir muito a nossa autoconfiança. E aí a gente precisa estar muito atento a isso. Por quê? Quando eu me sinto incapaz, quando eu, por exemplo, vamos dizer que tá acontecendo uma pessoa vai e é super agressiva comigo. Ela é super agressiva comigo. Vamos dizer que eu não falo nada. Eu fico calado e vou pra casa. Quem já viveu isso aí? O que acontece? Aquela situação da pessoa ser agressiva comigo já é dolorosa, já é destrutiva, já é, enfim, já é angustiante, já existe uma dor naquilo. Que pode ser uma raiva, que pode ser uma raiva e uma tristeza, enfim, aquilo já desenvolveu um incômodo. Quando eu não falo nada, eu somo o incômodo da situação mais a minha neurose. Quando eu não me protejo, o que eu sinto? E por isso que muitas vezes as pessoas ficam, né, com pensamentos repetitivos, obsessivos, né, e engasgadas e se penalizando, super angustiada com aquela situação, porque elas não se colocaram. Porque diante daquela situação, além de eu ter sofrido uma agressão, eu sofri um abandono também. De quem? De mim mesma. Eu sofri 2 agressões. Eu sofri a agressão do outro e sofri um abandono. Diante de vou um outro exemplo. Diante de uma situação aonde eu fui muito bom em alguma coisa, né? Eu fui muito bom, eu fui ótimo naquilo e etc. Se eu sou inseguro, o que eu faço? Eu diminuo aquilo. Eu coloco que aquilo é mais só obrigação, que aquilo não é nada, né? Eu diminuo, eu inferiorizo. Nossa, mas tem gente que consegue muito mais do que eu. No momento em que eu deveria estar me confirmando, me qualificando, me elogiando, me potencializando, eu tô o quê? Me rejeitando, me criticando, me desqualificando. Eu tô me agredindo. A questão é que muitas vezes na nossa vida nós estamos nos agredindo, nos reprimindo, nos abandonando, nos inferiorizando quando a gente fica comparando com os outros, nos desqualificando. A gente tem que estar muito atento a essas ações, porque isso mina a nossa autoconfiança. A forma que você se relaciona com você mesmo vai definir muito da sua autoconfiança. Gente, a autoconfiança não é uma coisa que se vende. Tá ali, eu vou ali numa loja, pronto, me vende uma autoconfiança. Não, a autoconfiança é uma responsabilidade intransferível. Ninguém pode te dar autoconfiança. A autoconfiança é um sentimento que está diretamente relacionado às consequências das minhas atitudes comigo mesma. Né? Quais mensagens eu lanço pra mim todos os dias? Diante de uma agressão, eu me protejo? Eu posso confiar em mim. Diante de uma situação onde eu fui muito bom, eu me elogio, me qualifico, eu posso confiar em mim. Percebe? Então isso desenvolve autoconfiança. Quando eu sinto que pode vir qualquer pessoa aqui, me destruir, me desqualificar, me diminuir, e eu não sei me proteger, eu fico calado, eu me diminuo. Quando eu percebo que, por mais que eu faça, por mais que eu nunca me sinto suficiente, eu nunca me sinto bem, eu nunca me sinto bom
eu nunca me qualifico, isso vai minando a sua autoestima. E aí é óbvio que isso vai gerar muita ansiedade. Por quê? O mundo é perigoso. As pessoas são perigosas. Eu sou incapaz. Eu sou impotente. Nada de bom acontece pra mim. Eu não sou o suficiente. Essas são mensagens que as nossas atitudes com nós mesmos pode ficar lançando e aumentando a nossa ansiedade. Então, autoconfiança tem a ver com o quê? Eu posso falar, eu posso me expressar, eu posso existir, eu posso arriscar, eu posso tentar, eu posso. Por quê? Porque caso não dê certo, eu tenho a mim mesma. Eu posso e devo me proteger, porque eu tenho valor. Eu posso confiar em mim. Eu posso confiar em mim, eu posso ir lá e me expressar diante do mundo. Porque se alguém vier me destruir, eu vou saber me proteger. Porque eu tenho valor por mim. Porque eu sei do meu valor, né? Porque eu tenho uma boa autoestima. Então, as nossas atitudes, gente, tá o tempo todo definindo a nossa autoimagem. E em consequência, a sua autoconfiança. Então, a gente precisa cuidar das nossas atitudes para que a gente possa desenvolver atitudes coerentes com uma autoconfiança, tá bom? Então, eu coloquei aqui o sentimento de eu posso lidar com as dificuldades da vida, ou seja, quando diante de uma situação, uma dificuldade, eu ao invés de ficar me desqualificando, ficar olhando só pro problema e não buscando soluções, que eu fico me vitimizando, me vendo sem saída, isso só me deixa mais inseguro na vida. Agora, diante de uma situação difícil, se eu busco ajuda, sou resolutivo, sou resiliente, ou seja, vejo ali a dificuldade, mas tento buscar o lado bom da coisa, tento aprender com aquilo, né? O que isso vai me dando? Opa, eu posso lidar com a vida, eu dou conta da vida, né? E não só dar conta para sobreviver. Eu posso me expandir na vida, eu posso vicejar, eu posso me expressar, eu posso estar autêntico na vida, porque eu posso confiar em mim no momento de dificuldade. Entende? Então, isso faz parte da nossa autoconfiança. Então, a coerência entre o que eu quero e o que eu faço também gera autoconfiança. Por exemplo, eu tô querendo, sei lá, né? Eu tô estudando para um concurso. Então, eu tô estudando, de fato, eu tô sendo coerente com o que eu tô querendo. Essa é uma atitude que também gera muita autoconfiança, tá, gente? Coerência. Eu quero que o outro me trate com respeito. Eu tô falando dos meus limites, eu tô expressando, eu tô sendo coerente com eles. A coerência, a busca de coerência, perguntar como você participa daquela situação e se você tá tendo um movimento coerente ou não com a sua necessidade, com a sua emoção, com o seu valor, é importante para te ajudar nesse processo de autoconfiança, tá bom? Outro ponto que eu coloquei aqui é exatamente perceber, qualificar. Eu sou bom, eu sou qualificado, reconhecer suas potências desenvolvidas, olhar para trás e ver o seu crescimento e luta até aqui. Ou seja, gente, ser grato a si, conseguir ver o que você já lutou até aqui, o quanto você já cresceu até aqui, o quanto você já se desenvolveu até aqui, já amadureceu, enfim, quais são as lutas vencidas. Isso vai te dar muita autoconfiança. Porque sim, momentos difíceis é natural. E às vezes você já passou por muitos momentos difíceis e não percebe o quanto você foi resiliente, o quanto você foi poderoso, o quanto você se resolveu, o quanto você... Então olhe também para suas lutas passadas, que isso ajuda a se inspirar e melhorar a sua autoconfiança. Seja justo com você. Adri, mas tem gente que faz coisa muito melhor do que eu não sou tão bom assim não. Não se compare. Cada um carrega suas dores, cada um tem a sua história. Você tá comparando a partir de uma coisa tão superficial? Às vezes, isso é fácil pro outro porque ele teve uma estrutura de vida diferente da sua. Às vezes, isso é difícil pra você. Uma coisa que é fácil pra você pode ser difícil pro outro. E você se comparar e se colocar como mais do que o outro também é algo irrelevante, é algo que não... A nossa luta, gente, é com a gente mesmo. Nosso processo de vida é com a gente mesmo. É esse o compromisso que a gente tem que ter. Ser melhor, amadurecer e se desenvolver por nós, na nossa vida. E não ficar nesse processo de comparação que, na verdade, só denuncia uma baixa autoestima e uma insegurança, tá bom? Quando eu preciso me mostrar melhor que o outro para definir o meu valor, eu, na verdade, sou uma pessoa insegura, tá bem? Então, vamos ficar atento a isso. Tá bom? Ficou claro? Número 2.
Então, pessoas de mentes saudáveis desenvolvem e têm autoconfiança, têm atitudes nas suas relações, com as suas emoções, de forma autêntica, de forma coerente. Então, eu sinto raiva, eu expresso o limite. Eu sinto tristeza, eu choro, eu busco um colo. Eu sinto medo, eu busco suporte. Eu sinto alegria, eu expresso a minha alegria. Ou seja, eu sou coerente comigo, né? Eu posso confiar em mim. Eu sou um parceiro e não uma pessoa abusiva, desqualificativa e abandonadora de mim mesma. Tá bem? Dei bastante exemplo, né? Ficou claro? Deu pra entender? Esse é o segundo aspecto, tá, gente? Instigar e investir na sua autoconfiança. Muitas vezes a gente fica olhando pro externo, né? Aquela pessoa me gera ansiedade, aquela situação me gera ansiedade, né? O externo me gera ansiedade, mas a gente precisa entender que, na verdade, a gente tem que resolver a nossa moradia interna para que a gente esteja na vida não só não ansioso, mas também à vontade. À vontade para nos expressar, para nos expor, para usufruir da vida, para nos potencializar na vida, tá bem? E vamos para o terceiro e último ponto, tá? De pessoas que têm mentes saudáveis, que é: pessoas de mentes saudáveis, elas acolhem a sua vulnerabilidade. Gente, eu fiz uma live, né, só falando sobre o poder da vulnerabilidade. Muita gente fantasia, né? Muita gente acha que vulnerabilidade é fraqueza. Veja, gente, muito pelo contrário. Vulnerabilidade, topar a vulnerabilidade é, na verdade, muito poder pessoal. É muita coragem e muita potência. Por quê? Porque vulnerabilidade tem a ver com o quê? Tem a ver com eu estar na vida, eu estar presente na vida, topando as consequências disso. Ou seja, eu estar existindo e não sobrevivendo. Quando eu não topo a minha vulnerabilidade, quer dizer o quê? Eu tô reativo na vida, eu tô ameaçado e inseguro na vida. E aí eu fico fazendo o quê? Eu fico me escondendo, ou seja, eu tenho que ser perfeito, eu não posso errar, eu não posso expressar afeto, né? Porque é perigoso, porque, enfim, isso pode me machucar. Eu vivo pelo medo. As minhas ações e as minhas decisões são colocadas na vida a partir do medo e não a partir da minha autoconfiança. Então, essa autoconfiança vai trazer esse terceiro item, que é acolher a minha vulnerabilidade, entender que as minhas emoções fazem parte da minha humanidade, que sentir tristeza não faz de mim tristeza e medo não faz de mim uma pessoa fraca, né? Faz de mim um ser humano. Entender que eu sentir raiva faz parte da vida, que eu posso colocar limites, né? Entender que eu amar e expressar afeto, né? Óbvio, me deixa mais vulnerável, me deixa exposto ao outro, né? Por quê? Porque esse outro que eu amo tem um impacto maior na minha vida, mas quando eu sinto que mesmo que o outro me rejeite um dia, mesmo que o outro não queira mais estar comigo, eu tenho a mim mesmo, tá tudo bem. Vai ser apenas uma dor na vida, vai ser apenas uma frustração da vida, como tantas outras. Então eu não tenho medo de expressar, porque eu tenho a mim mesmo. E aí não tem problema. E veja, muitas vezes não, só assim a gente vai conseguir viver, por exemplo, uma relação de afeto de fato. Porque a gente tá expressando, porque a gente tá se colocando, porque a gente tá topando a vulnerabilidade de estar vivo. Mesma coisa, isso é um exemplo do vínculo, né? Então, quem tá na defensiva faz o quê? Ou não se relaciona nos vínculos, né? Ou entra no vínculo ali tentando agradar, tentando ser necessário, salvar o outro, etc. Cheio dessas condições. Ou seja, não está expondo a sua humanidade, a sua vulnerabilidade, os seus limites, quem é de verdade. Vamos colocar isso no trabalho. Veja, se eu não acolho a minha vulnerabilidade, né? Como que eu vou topar trabalhar em algo novo? Como que eu vou topar uma promoção? Porque se uma promoção exige de mim novos processos, novas atitudes, veja, isso me expõe. Isso vai me colocar em falhas, eu vou falhar. E isso é uma vulnerabilidade humana, isso faz parte da nossa humanidade. A gente não nasce sabendo, a gente aprende, a gente desenvolve. Se eu aprendi que errar diminui o meu valor, se eu tenho que ser perfeito o tempo todo, se eu tenho que ser forte o tempo todo, eu não vou ter disponibilidade de errar na vida. E aí eu não vou me expor, e aí eu não vou topar coisas novas. Às vezes eu vou até inconscientemente boicotar o meu sucesso para não ter que lidar com as minhas falhas.
Às vezes eu vou até me distanciar das pessoas que denunciam as minhas falhas porque eu não quero lidar com elas. Às vezes eu não vou continuar uma pessoa enrijecida, infantilizada ou dura, controladora. Por quê? Porque eu não quero reconhecer as minhas humanidades, as minhas dores, as minhas questões, aquilo que me deixa vulnerável, aquilo que me faz humano. Então, gente, tanto as emoções, né, como as nossas falhas são expressões muito autênticas da nossa humanidade. E a gente, infelizmente, tem uma sociedade que distorce muito isso. Tanto as emoções, ou seja, homem não pode chorar porque senão ele é fraco, isso destrói a masculinidade dele, não pode sentir medo, né? Mulher não pode expressar raiva porque, sei lá, né? Isso faz dela uma mulher masculina ou uma mulher agressiva, se ela colocar, ela é louca. A gente tem uma sociedade que reprime. Tem processos familiares que às vezes alimentam e reprimem ainda mais essas emoções, inclusive o afeto. Se eu tenho uma vivência ali destrutiva do afeto, inclusive foi o tema do primeiro post de hoje, né? Se eu tenho ali uma repressão do afeto, porque eu vivi, por exemplo, uma desqualificação, um abandono, uma agressão no afeto, no meu primeiro afeto da vida, né? Ali na minha relação paternal, maternal, e eu entendo o afeto como uma coisa perigosa, eu vou pra vida na defensiva. Eu não vou pra vida topando. E aí eu fico eternamente vítima daquela ferida. Eternamente reproduzindo aquela ferida. E acabo não vivendo e vivenciando o afeto de forma saudável. Porque eu tô me protegendo, me distanciando, ou eu tô me protegendo tentando controlar o ambiente e a situação. Tentando ser agradável, tentando ser, dando conta de tudo, tentando ser perfeito, enfim. Eu tô tentando controlar essa situação de alguma forma. Então, de qualquer forma, eu não vivo esse afeto. Então, a gente tem que estar muito atento, né, gente, em acolher a nossa humanidade, acolher a nossa vulnerabilidade. Isso não é fraqueza. Uma pessoa que sabe reconhecer suas dificuldades, que sabe olhar e se responsabilizar por seus defeitos, isso não é fraqueza, isso é poder pessoal. Mesmo que você não olhe e que você rejeite, isso não vai diminuir as suas falhas e os seus erros. Muito pelo contrário, provavelmente vai fazer com que você repita eles muito mais. Como que eu vou crescer e mudar e desenvolver algo que eu não tenho consciência? Não vou. Então isso faz que, na verdade, eu repita muito mais esse padrão. Percebe? Se eu não expresso afeto, se eu não expresso as minhas emoções, como que eu vou receber os benefícios dessas expressões? Como que eu vou receber se eu não expresso? Não vou receber os benefícios, não vou receber o afeto se eu não estou disposta a expressar o afeto. Percebe? Então eu preciso fazer as pazes com as minhas emoções, entender, gente, que não só é algo humano, mas é um direito nosso. É um direito. Ser perfeccionista é uma grande agressão à sua humanidade. Uma grande agressão à sua humanidade. Porque você está falando a seguinte condição para você. Você só tem valor se você não for o que você é. Será que isso gera ansiedade? Eu tenho que estar escondendo as minhas imperfeições o tempo inteiro? Porque se eu for um pouquinho imperfeito, se eu falar uma palavra errada, se eu expressar alguma coisa de forma que, sei lá, né, não foi tão bom assim, se eu falhar, não der conta de alguma coisa, enfim, se eu expressar a minha humanidade, tiro o meu valor, olha como isso é agressivo a mim. A mim que sou humano, que preciso dos processos para aprender, que preciso falhar para me desenvolver. Olha como isso é abusivo e agressivo e violento com a minha psique, com o meu emocional. Obviamente eu vou ser ansioso. Se eu tô querendo ser uma coisa que se eu tô fantasiando que só vou ser aceito se eu for algo que eu não sou, meu Deus do céu, olha a ansiedade disso. Eu tenho que estar o tempo todo vigilante na vida. Eu tô o tempo todo ameaçado na vida. Eu não tô autêntico, saudável, né? Eu não tô espontâneo, eu não tô me potencializando na vida. Eu estou na defensiva. Se eu não posso expressar as minhas emoções, se eu não posso sentir, imagina como que eu vou lidar com as situações da vida. Então eu tenho que bater de frente com uma coisa que me gera medo e um desafio danado e eu tenho que dar conta daquilo a qualquer custo. Imagina a ansiedade da minha mente. Imagina, isso é um abuso psicológico comigo. A minha ansiedade vai ficar muito alta.
Então, gente, uma mente saudável, uma mente não ansiosa, ela acolhe amorosamente, empaticamente a sua humanidade. Ela lida bem com as suas falhas. Ela se responsabiliza, ela tem empatia, compaixão, compreensão e ela cresce com as falhas dela exatamente porque ela conseguiu se responsabilizar e olhar para aquilo. Uma pessoa que tem essa aceitação da vulnerabilidade, que é uma mente saudável, é uma pessoa que vai conseguir acolher as suas emoções, compreender as suas emoções e expressá-las de forma coerente na vida. Se sentindo no direito de sentir raiva, medo, tristeza, afeto, eu tenho o direito de expressar isso. E eu não vou ceder às repressões, condições e padrões sociais, porque isso me adoece. Então, isso é amor próprio. Isso é amor saudável e incondicional. Percebe? É acolher a minha humanidade, que é imperfeita e que é emocional. Então eu topo a vulnerabilidade da vida porque eu me sinto segura com as minhas emoções e com as minhas falhas. Isso não mina mais o meu valor, isso não me inferioriza, isso não me desqualifica. Eu ressignifico essas coisas e tenho saúde emocional. Tá, gente? Tentar fugir das nossas emoções, tentar ser perfeito, né? E fugir das nossas falhas, da nossa humanidade, é viver em ansiedade. Não tem como uma mente não estar ansiosa dessa forma. Tá bom? Ficou claro esse último tópico? Ficou claro pra vocês? Vou ler aqui pra vocês, tá? As anotações que eu fiz. Então, falhar faz parte do processo, né? Então, uma pessoa que acolhe sua vulnerabilidade entende que falhar faz parte do processo, né? Entende que ela não tem que dar conta de tudo, né? Que a condição de valor dela não é ser forte, que ela pode buscar ajuda e que isso é ter autoestima. Afinal, se conceder ajuda a você é um ato de amor com você mesmo. Né? Minhas emoções são importantes e confiáveis e não fraquezas. Ressignificar as suas emoções. Elas têm uma utilidade, elas têm uma função. Inclusive, eu tenho várias lives e tenho até uma série de vídeos falando sobre cada uma dessas emoções. Vou fazer mais sobre isso, tá, gente? Falando sobre a função e a importância de cada emoção. E me distanciar do perfeccionismo. Né? Eu acolho a minha humanidade falha, imperfeita. O que eu vou fazer? Falhar, todo mundo vai falar. A questão é o que cada um vai fazer com isso. Eu vou me responsabilizar e crescer, ou eu vou ficar de cabeça dura, jogando culpa nos outros, projetando, fugindo das situações e não vou lidar com isso e não vou crescer com isso. Porque se eu fizer isso, pode até resolver aquele pequeno momento, mas eu vou continuar ansioso na vida. Tá bem? Gente, então esses foram os 3 tópicos de uma mente saudável, tá? Vou lembrar aqui os 3 de novo. Uma mente saudável. Abre mão do controle das coisas, né? Acolhe a sua impotência diante do outro. Uma mente saudável. Desenvolve autoconfiança, ou seja, tem atitudes de afeto, reconhecimento e autoproteção. E uma mente saudável acolhe a sua vulnerabilidade, ou seja, lida bem com as suas emoções, acolhe, se sente no direito de senti-las, entende o poder dessas emoções e se responsabiliza e compreende e tem um processo de saúde com as suas falhas e não de autoperseguição e de autodesqualificação, tá bem? Ficou claro, gente, os 3 pontos? Foram esses pontos que eu pensei que eu acho fundamental pra gente amadurecer, desenvolver e cuidar na nossa vida. E isso com certeza vai ajudar a gente ter uma mente mais leve, mais relaxada, né? Sem ansiedade, onde nosso poder está, a gente vive esse poder pessoal aqui, onde a gente acolhe a nossa humanidade, tá bem? Onde a gente abre mão dos controles externos, de tentar controlar o outro, a emoção do outro, o pensamento do outro. Abra mão disso, que isso só vai te gerar ansiedade, não te leva a lugar nenhum. Só faz você se abandonar, tá? E aí, vamos ler a frase do final, que eu gosto de sempre ler pra vocês. Bom, a frase que eu escolhi no final é uma frase que eu já trouxe algumas vezes, mas eu trouxe de novo porque eu acho que tem tudo a ver com o tema de hoje. Ela fala o seguinte: o que é necessário para mudar uma pessoa é mudar sua consciência de si mesma. Essa é uma frase de Maslow. Veja que os 3 pontos que eu trouxe pra vocês hoje, gente, todos eles falam de autoimagem. Abrir mão do controle do outro e se concentrar em você, ou seja, desenvolver essa autoimagem, amadurecer essa autoimagem de impotência diante do controle das coisas e de investir em si mesmo. E isso vai
nos ajudar no segundo ponto, que é autoconfiança, ou seja, parar de gastar energia no externo e começar a gastar mais energia no interno, ou seja, me proteger, me valorizar, me qualificar, me incentivar, e isso me gerar um sentimento de eu posso confiar em mim. E o terceiro ponto, que vem a partir dessa autoimagem, né, de autoproteção, de amor próprio, de acolhimento, de fazer as pazes com a minha humanidade, né, que é exatamente eu sou humano, e isso inclui ser falho, e isso inclui sentir, ter emoções, e eu vou usar dessa minha humanidade para me potencializar, ou seja, eu vou usar das minhas falhas para crescer e vou usar das minhas emoções para me expressar, para me proteger, para ter afeto, para estar na vida de forma saudável. Tá bom, gente? Então essa frase aqui é ótima. Mudem a si mesmo. Isso vai ajudar você a ter uma mente mais saudável. Invistam no seu autoconhecimento. Invistam na sua autoimagem. Isso vai fazer você ser uma pessoa mais leve. Você vai ganhar com isso. As suas relações vão ganhar com isso. Tá bom? Às vezes, as pessoas em volta podem ficar um pouco reativas a esse processo de evolução, né? Por se sentirem seguras, né? Com a autonomia do outro. Mas quem ama de verdade, quem te ama de verdade, vai acolher você na sua autonomia, na sua autenticidade, com certeza. E quem vive ali só de condicionar, só nessa codependência ou nessa complementação, tá certo, né, gente? Faz parte do processo de amadurecimento. Algumas pessoas ficam, algumas pessoas se vão, tá bom? Que dia é a live? Então, Aline, geralmente as lives são segunda e terça. Só que o que acontece? Ontem eu tava viajando, então não consegui fazer a live. Então só tô conseguindo fazer hoje. Eu vou tentar fazer outra live essa semana, tá, gente? Ou amanhã ou quinta, tá? Eu aviso vocês aqui pelos stories, então acompanhem os stories. E aí a partir da semana que vem a gente volta ao normal, tá bom? A partir da semana que vem a gente volta ao normal, segunda e terça, live 8 horas. Tá? Lembrando que todas as minhas lives, gente, estão salvas lá no meu canal do YouTube. Então, quem ainda não faz parte lá do canal do YouTube, vai lá, se inscreve, comenta, curte, manda pra amigo. Me ajuda lá a potencializar aquela rede, que lá é muito mais difícil de crescer, tá? Então, eu espero que vocês vá lá e, inclusive, tem uma playlist só de live. Uma playlist só de live que eu acho que vocês vão gostar bastante. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham usufruído, gostado, aprendido. Saiam dessa live com mais amor próprio, com mais compaixão, com mais contato com vocês mesmos. Tá bom? É isso que eu desejo pra todos vocês. Tá, Val, não esqueça de mim, doutora, tá? Deixa eu ver só a pergunta aqui do Val pra ver. Então, Aline, segunda e terça, tá? O Nelson mandou assim: não quero fazer guerra ao que é feio. Não quero acusar, não quero nem mesmo acusar os acusadores. Frase legal, interessante, gostei, não conhecia. Aí ele falou, minha ressaca emocional não acaba nunca. Pois é, então tem que ver aí quais distorções emocionais você tem, ou quais expressões não autênticas você tem tido pra tá te deixando de ressaca e minando aí a sua autoconfiança, né? Deixa eu ver aqui a pergunta aqui. O Val perguntou assim: por que o narcisista é cruel no descarte? Tá, olha só. Isso acaba sendo um tema fora da live. Eu tenho um vídeo onde eu falo muito sobre a autoimagem narcisística, né? A personalidade narcísica. Então, eu indico que você vá lá, porque lá eu falo profundamente sobre esse tema. Né? Eu falo profundamente sobre esse tema, sobre como isso se desenvolve, né? Como isso impacta as pessoas que convivem com pessoas que têm essa personalidade, acabam se desenvolvendo. Então, eu indico, vai lá no meu canal do YouTube, se você quiser, fala comigo no direct, que eu te mando por lá direitinho o link do vídeo, tá bom? Porque senão é mais meia hora que falando. Tá, gente? Já deu a hora, já tem uma hora aqui de live, tá bom? Então, um beijo pra todo mundo, fiquem com Deus. Se eu conseguir essa semana ainda, eu aviso vocês, tá? Pelos stories. Então, sempre fique lá olhando e acompanhando os stories. Beijão!